A gente vai ajudando como pode, né? Trazer até uma notícia aqui da nossa região, da cidade de Praia Grande, né? Estão sendo, ó, tá, já está viajando, porque os caminhões saíram ontem, né? 520 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Então, quem puder ajudar, está ajudando. Aliás, a solidariedade nessas horas é a marca do brasileiro. É muito bonito isso. Mas só para contextualizar aqui, trazer a ajuda do morador de Praia Grande aqui no litoral. Sim, a ajuda vem de todo mundo, né? O Elon Musk lá Com as disponibilizou antenas antenas, com, não dinheiro, só antena, né, mas com a internet gratuita, né, também, porque senão pra quê, né? E também o da de Israel, que a gente citou aqui, com aqueles aquelas equipamentos equipamentos, né? para purificar a água. E aqui na região da Baixada Santista não é diferente. Todas as cidades praticamente fazem a sua parte, né? Tentam, de uma certa forma, arrecadar aí as doações. E a cidade de Praia Grande enviou 14 caminhões carregados de doações para essas vítimas lá do Rio Grande do Sul. E foi feito isso ontem, né? Na segunda-feira, dia 13. Os números são expressivos: 520 toneladas de materiais, 300 mil litros de água mineral. A comitiva, que saiu por volta das 4 da manhã do Espaço Alvorada, no bairro Quietude, com destino às cidades de Canoas e Porto Alegre, levou esses materiais, também como cestas básicas, ração para os animais, vacinas antirrábicas, fraldas, vestuários, cobertores, colchões, dentre outros, né, materiais arrecadados. Foram arrecadados pela população através do Fundo Social de Solidariedade, por diversas empresas também da cidade, como por exemplo a Terracom, a HJR, a Rubão, Dedelimp, a Raito, Rodonaves, a JR, entre outros, ou seja, todos os empresários, né, também E envolvidos, né. ajudando, né? Aliás, né, é o que se cobra, é o que se vê nas redes sociais, né? E alguns internautas escrevem coisas interessantes para se refletir. Tem muita bobagem escrita também, mas tem algumas coisas que a gente pontua como sensatas para você refletir, né? Aqui eu vejo um aqui que tem milhares de seguidores, né? Dizendo o seguinte, ó, diante de toda essa falta de ações do governo Lula com a tragédia do Rio Grande do Sul, diante de toda a distorção gerada pela imprensa do amor, entre aspas, diante de todo o silêncio do judiciário, de artistas e ONGs, já pararam para pensar o que teria sido do povo brasileiro com o PT no poder durante a pandemia? Já pararam para pensar? Eu acho que teria sido algo catastrófico, não é? A gente lê nas redes sociais, vê, né, o compromisso de diversas pessoas, influenciadores, a, tentando mostrar o que de fato está acontecendo segundo a visão e a ótica de cada um. É claro, gente, eu sempre aconselhei isso. É o que eu mais falo para os alunos na faculdade. As redes sociais, elas vieram para mudar a forma de comunicação no mundo. A internet está aí como uma ferramenta de pesquisa cada vez mais recheada de informações. Também temos agora a inteligência artificial, né, Tiago, que vai ajudar todo mundo a produzir, né, conteúdo, fazer pesquisas mais apuradas, trabalhos, enfim. O que nós temos de recursos é cada vez melhor e maior, mas é preciso ser inteligente, né? Não adianta, seja de quem vier, quando vier o sensacionalismo, aquela coisa muito barulhenta, vamos falar assim, para e reflete um pouco, presta atenção, vê se há essa informação em algum outro veículo. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu vi, né, um post dizendo que o prefeito de uma cidade lá do Rio Grande do Sul estava num estádio. Eu não sei se aquilo é verdadeiro ou não, né? Eu ia trazer para o de olho nas redes, mas espera um pouquinho. Eu só vi em um lugar aquilo. Ele foi escorraçado, quase linchado lá no lugar. Mas eu não conheço o prefeito, eu não sei quem eram as pessoas que estavam ali, não tinha condição de checar aquilo. Então, embora eu visse que não era uma montagem,
mas eu também não tinha certeza do que estava acontecendo. Então eu pego e não vou divulgar aquilo, né? A gente não fala daquilo. É como várias situações. Tem aqui o caso do Pablo Marçal, que falou com todas as letras que os caminhões de doação foram multados pela NTT. Aí veio a imprensa, né, a mídia, a grande mídia, que acha que é a dona da verdade, que só eles têm o monopólio para dizer o que é verdade, e chamou o Pablo Marçal de mentiroso. Essa história está rolando aí. E aí ele, com veemência, num vídeo, ele dizia que ele não era mentiroso coisa nenhuma, que iria exigir reparação da tal jornalista lá, que acha que é muito sabida, né? Já pelo vocabulário da moça já se vê que ela tem um nível cultural bem desqualificado para a profissão que ela está exercendo naquele instante, né? Mas sigamos, deixa isso para lá. A questão é, quem era o mentiroso da história? Então, é isso que precisa. Nesse instante, o resgate do cavalo, né? Essas coisas vão acabando que confundindo a gente. E eu isso agradeço a Deus, né? Por colocar no coração humano esse sentimento. Essas fofocaiadas todas, mentiras todas, acusações todas, só não atingiram o coração das pessoas que estão solidárias e continuam solidárias. Não estão nem aí para esse falatório, continuam ajudando. Enquanto essas equipes de reportagem são expulsas de alguns lugares, não que eu concorde com a violência, não é isso. Mas tem gente mesmo que não merece entrar em determinados lugares, porque eles vão subir no palanque para fazer palco para da tragédia. A tragédia vira palco. Colocam suas galochas, suas botas, capas de chuva, para ficar lá no meio da enchente, fazendo uma matéria. Não é necessário isso. Isso é só um sensacionalismo barato. Emissora de televisão que trabalha com esse tipo de... ou qualquer veículo de comunicação, né? Esse tipo de informação não é muito de merecer nosso crédito, né? A questão está aí. Eu lamento que muita gente queira se aproveitar desse momento para fazer barulho, para aparecer. E também lamento a falta da presença de outros lacradores de sempre, né? Quando tratam de falar, principalmente dessa questão de mudanças climáticas, essa ridicularia que só imbecil repete, só gente mal informada repete, e tem gente graúda que repetiu isso aí, né? As mudanças climáticas, o homem tem que repensar o seu modo de consumo. Para, gente. Isso aí é conversinha de ambientalista, não caia nessa, né? O que acontece no Rio Grande do Sul, sim, são anos e anos de abandono por parte do Estado, que é o recolhedor de impostos, que nunca fez um plano decente para proteger as cidades. Eu só pergunto, numa comparação muito simples e óbvia, por que a Holanda e os Países Baixos não inundam? Hã? Não, lá não inunda. Chama Países Baixos porque eles estão abaixo do nível do mar. O que faz com que lá a terra seja produtiva, os campos produzem e produzem bastante e não inunde? Barragens, barreiras que foram construídas há não sei quantos anos atrás, mas há um bom tempo atrás, um sistema de diques. O mesmo acontece com a cidade de Santos, por exemplo, com Saturnino de Brito e os canais de drenagem. Santos nunca mais alagou. Ah, Porto Alegre poderia ter? Claro que poderia ter. E por que não teve? Bom, não ia ser esse povo solidário todo que ia ter condição de construir. Vocês imaginem um projeto cercando Porto Alegre todo por diques. O primeiro que ia se opor, o ambientalista. O segundo que ia se opor, os membros do Ministério Público que iam entrar com uma ação contra isso.
que ia devastar e destruir o meio ambiente. E aí, ó, ia ficar. Não é só o político, não. A gente põe a culpa no político, nesse instante, porque ele é o camarada que foi eleito diretamente para ajudar. É óbvio que ele tem que levar a cobrança. Mas tem muitos funcionários públicos efetivos de carreira, como diz, que é culpado por isso também. Não vou longe. 8h32 já. Mas o que aconteceu em São Sebastião tem a assinatura do Ministério Público do Estado de São Paulo também. Tem. Porque quando trata de exigir, não deixa, não constrói, não põe... Ah, eles são céleres, bons. E a proposta para tirar a pessoa que mora lá em cima na serra, ou no morro, ou no lugar onde sabe que a terra vai escorregar, ou no lugar onde vai inundar, eles participam disso? Não, só vivem a cobrar, só vivem a exigir, né? Eu pego hoje aqui, deixa eu ver até se eu acho aqui, né? Ó, só crítica deles, só crítica dessa gente, né? Vi aqui uma matéria, né? Que uma pessoa aqui do GAECO de Santos cobra que o VLT é uma porcaria, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu estava aqui com essa matéria, mas acabou escapulindo de mim essa matéria. Eu ia trazer, mas é uma coisa tão chata que você fala, pelo amor de Deus, essa pessoa é funcionária pública de carreira, paga pelo povo para criticar, só porque ela não gosta. É gente cheia de si, que se enaltece achando que é mais sabido que os outros e não propõe algo que definitivamente possa colaborar e mudar a vida das pessoas. O Thiago fala sempre das barragens, né? Com razão. As barragens, tecnologia para as barragens. A barragem ela é necessária. Mas por que não abre a barragem na hora certa? Qual é o controle que se faz disso? Né? Bom, a manutenção que não teve, né? A manutenção que não tem, muitas vezes. Exatamente isso. Vamos seguir aí, porque me estendi nos comentários. E fica depois aquela pergunta, né? Passada essa tragédia, o que acontece com o povo? Aí começa a se reerguer no mesmo local que pode acontecer novamente daqui a alguns meses? Exato. O que está acontecendo lá em São Sebastião não foi isso, Thiago. O pessoal não quer sair da vila, sair. Por quê? Porque não ofereceram uma condição melhor para eles morarem. Ele quer ficar na casa que ele construiu. Não é? Ofereça um lugar melhor. Ofereça uma condição mais digna de moradia. Ah, em São Sebastião não pode fazer prédio. E daí? Deixa o cara morar lá no meio do morro, o morro escorregou, matou os caras. Mas não pode morar. Mas a cidade tá bonita porque não tem prédio. Sabe? São coisas que eu não consigo entender. Qual é a razoabilidade disso?